Fala pessoal, estou aqui novamente com mais um episódio do Empreconte, diretamente do evento do Empreconte em Salvador, Bahia. Estamos na 5ª edição e nessa edição trouxemos essa novidade do podcast. E nesse episódio o nosso convidado é o senhor Vladimir, ele que é o CEO da Alterdata. Pronto, então vamos saber mais sobre a Alterdata e soluções, um pouco também sobre o Vladimir, sobre as palestras que ele faz, os assuntos, os temas que ele aborda também no dia a dia dele, tá bom? Então é isso. Vladimir, seja bem-vindo. Prazer imenso, tá? Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa aqui de vocês é espetacular porque complementa o evento. Trazer um pouco mais de profundidade sobre algumas pessoas aqui, acho que pode ajudar a audiência a entender um pouco das histórias, ter ideias novas, ter conceitos e resolver problemas, né? Porque, na verdade, o evento ele existe para trazer ideias inovadoras, né? Tamo junto. O que você precisar sempre da Alterdata, estou à disposição. Poxa, obrigado. Me conta um pouco assim, a razão, né, da criação da Alterdata. Como foi que ela surgiu? Talvez não seja aquele day one, como o pessoal fala, né? Mas como você veio percebendo que tinha uma lacuna de mercado, que precisava de uma solução como a Alterdata? Eu tenho 40 e poucos anos de desenvolvimento de software, eu estou com 61 anos nesse momento, e eu trabalho com tecnologia desde os 19. Então, dos 19 até os 25 anos, eu era um programador freelance, que era contratado por várias empresas, e comecei a perceber que eu estava dando muito certo, estava com clientes demais em excesso, e já estava fazendo algumas coisas em conjunto com meu sócio. Eu sou 5 anos mais velho que ele, então quando a Alterdata foi fundada, eu tinha 25 anos, ele tinha 20. E a gente percebeu que havia um espaço para focar mais o cliente e menos o produto. A gente notava que a maioria das empresas da época tinha um ego muito elevado em relação ao software em si. E a gente entendia que a magia não estava ali. A magia estava em nós ouvirmos o cliente. A magia estava no seguinte: eu não preciso ser contador para fazer software para contabilidade. Eu tenho que escutar o contador. Eu não preciso ser engenheiro para fazer software de produção industrial. Eu tenho que escutar o engenheiro. Não preciso ser médico para fazer software de medicina. Eu tenho que escutar o médico. Quando a gente criou uma empresa que era muito focada no cliente, nas necessidades, nas dores, a aceleração da companhia começou a ficar muito alta. Porque a gente começou a cumprir um papel que parecia que a sociedade queria isso. Para começar, a gente não usava termos técnicos. Então, a gente, quando conversava com o cliente, não queria falar difícil. Nós queríamos falar uma língua que ele entendesse. Medidas como essa vieram dando muito certo. Nós fundamos a empresa em 1989, então ela completou 35 anos agora em 2024. E a gente tem hoje 2.000 funcionários na empresa. Nós somos a 5ª maior do país em tecnologia, a maior do Brasil na área contábil. Então tem uma estrutura muito robusta lá na nossa sede. Nós temos 3 prédios com 14 mil metros quadrados de área construída, 130 unidades de negócio distribuídas pelo país, filiais e representações no país inteiro. O negócio deu certo por elementos de a gente ouvir o cliente, ter software de qualidade e ter um processo de gestão administrativa muito robusta. Bacana. No decorrer desse tempo, desde a fundação em 89, o contador ele mudou muito? Nossa Senhora, mas muita coisa. Porque quando nós começamos, naquela época, os PCs estavam começando também. Nós viemos da época de 8 bits, antes dos PCs. Então, os contadores, era muito engraçado, Ricardo, porque eu tinha 20 e poucos anos, levando um tal de um software que ninguém nem sabia o que era isso, para os escritórios contábeis. E eu e meu sócio, nós éramos vistos como os demônios que estavam chegando, porque eram as pessoas que iam demitir todo mundo, a profissão ia acabar. Então existia essa história lá, existia, lá em 89. Porque as pessoas preenchiam diários à mão, Sim. Escrita fiscal à mão, e nós íamos automatizar esse processo todo. Então, a gente não era bem visto pelos colaboradores que achavam que a gente estava trazendo uma tecnologia para acabar com a profissão. E, na verdade, nada disso aconteceu. Na verdade, os contadores se adaptaram a novas realidades. Ninguém foi demitido. Na verdade, eles foram reaproveitados de outras coisas. Quem fazia preenchimento do livro à mão passou a fazer escrituração. Quem fazia o livro fiscal à mão passou a lançar no sistema. Então, mudaram os processos. Então, o contador foi, ao longo desse período, saindo de um polo da tarefa e indo para um polo da gestão. Hoje, o contador de nível de alta performance, vamos dizer assim,
é aquele contador que entende claramente que tudo que é tarefeiro é passível de automação, é passível de inteligência artificial, é passível de robotização, e tudo que é mais nobre, que é a análise, as reflexões, a orientação dos clientes, isso está por conta deles ainda. E vai continuar durante muito tempo. Então, eu acho que o contador não vai acabar nunca. O que veio acontecendo nesses anos todos foi um reposicionamento. Sim. Isso, de fato, aconteceu. Alguns que não conseguiram acompanhar se aposentaram, outros entraram para o mercado, então o mercado veio sendo oxigenado, e a gente acha que esse ciclo vai acontecer de novo agora, nessa fase que nós estamos. Né? Eu também concordo contigo em relação à questão da extinção do profissional. Eu acredito que se tem negócio, tem contabilidade. Pelo menos alguém, né, para fazer análise, porque por mais que a inteligência faça algum trabalho, vai precisar ainda, não é ciência exata, tem algo humano também, precisa de relacionamento, interpretações, são vários fatores para ser analisado. Não sei em que momento a tecnologia vai dar conta de tudo isso para chegar ao ponto de extinguir. A verdade é que eu não concordo. Só que existe o que eu percebo é que, eu até comentei agora há pouco, há 16 anos, quando eu comecei numa empresa contábil, tinha lá 50 funcionários. Hoje eu pego comparando a minha empresa contábil, que não é uma empresa grande, é uma empresa que está em crescimento, ela tem 12, hoje deve 15 funcionários. 15 funcionários para dar conta. Faz a mesma coisa que os 50. Que os 50 lá de 16 anos atrás. Então, assim, isso evidencia que também já não vai demandar tanta gente como antigamente. Todas as profissões acontecem isso. Eu li uma reportagem outro dia do que aconteceu com a rede bancária. O Banco Itaú, por exemplo, que é o maior banco do país, pela primeira vez no ano passado, diminuiu o número de agências. E o banco está faturando muito mais. Eles não precisam mais das agências. Lá atrás, existiam os caixas, Sim. que hoje praticamente é tudo eletrônico. É difícil encontrar um caixa eletrônico. A gente não vai no banco. Eu não tenho quantos anos que eu não vou a banco. Porque o celular você faz tudo. Então, houve um reposicionamento. Inúmeras profissões isso aconteceu. E o mundo não acabou. Não. Isso foi muito semelhante ao que aconteceu na Revolução Industrial, no final de 1800 e pouco, quase 1900, quando as máquinas entraram nas linhas de produção. Tiveram passeatas e mais passeatas e problemas. Quando o Jacquard criou a primeira máquina de tecer com cartões perfurados, as pessoas entraram e quebraram, as fábricas botaram fogo, porque estavam dizendo que ia acabar os empregos. Eu tenho uma foto, Ricardo, de 1930 e pouco, mais ou menos, nos Estados Unidos, de uma passeata, fazendo protesto, com plaquinha, um monte de gente na rua, eram professores de matemática protestando contra a calculadora. Caramba. Porque eles entendiam que as calculadoras iam fazer o mundo ficar burro, que todos iam ficar burro e eles iam perder a profissão deles. Então, esses processos são processos que se repetem. Então, nós estamos vendo hoje um desespero, que as profissões vão ser impactadas, mas, na verdade, o que vai acontecer é uma adaptação, como já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Então, essas tecnologias vêm surgindo e a sociedade vai se ajustando. Verdade. Então, provavelmente, no escritório contábil vai precisar de menos pessoas, eu não tenho a menor dúvida, mas as pessoas vão se realocar. Então, acho que o futuro é bem próspero e eu acho que a classe contábil nunca esteve tão valorizada quanto agora. Eu também acredito nisso. Porque ela está indo para um polo que faz sentido as coisas. Porque antigamente, eu me lembro quando nós começamos a trabalhar com contabilidade, o que o contador fazia era para entregar coisa para o governo. Exatamente. Aquele balancete que o nosso sistema entregava para o contador, para o empresário não servia para nada. Era o balanço fiscal, inclusive com as regras da Receita Federal. Por quê? Havia uma sonegação alta. Sim. Então, aquele relatório, aquele balancete, para o empresário, ele não tomava decisões em cima dele. Hoje, a sonegação diminuiu violentamente. Hoje, o contador trabalha num polo muito mais em cima de informações fidedignas, reais. Quando você dá um balancete e senta com o cliente, você sabe o que está acontecendo na empresa dele. Verdade. Inclusive, por conta da tecnologia que favoreceu também, tem informações em tempo real, por exemplo. Porque a dificuldade é você obter as informações do cliente, chegar a documentação até o escritório, talvez esquecer algum talão de nota perdido lá que não chegou. Como é que você chegava no número verdadeiro? E quando chegava era após alguns meses ou até anos. Tá? Então tudo isso. Uma coisa que eu percebo, comparando com outra área, é a questão da fotografia. Hoje todo mundo tem um celular e tem câmeras fotográficas. Tem de vários megapixels.
E o fotógrafo hoje é muito valorizado. A gente não encontra assim, o fotógrafo que sumiu. Pelo contrário, existe uma possibilidade, existe uma gama muito grande de câmeras disponíveis para todo mundo, porém, o profissional está mais valorizado. Lógico, porque como deu uma câmera para todo mundo começou a valorizar essa profissão. Porque, na verdade, eu tiro foto e eu reflito assim, cara, eu tô com uma câmera de alto nível. Por que a foto tá feia? Exatamente. Porque eu não sou profissional. Exato. Então, você começa a valorizar a profissão. Incrível então, isso. O que os fotógrafos imaginaram que ia prejudicar a profissão deles, não aconteceu. Não aconteceu. Agora, na classe contábil, o que eu vejo de risco, e tem a ver com o conteúdo que eu trouxe hoje aqui para o evento, é o quanto que os contadores têm que ter habilidade para lidar com pessoas. Porque as gerações, os mais jovens que estão entrando na profissão, eles têm uma forma de pensar completamente diferente. O contador hoje, que é um cara que está muito ligado à parte técnica, ele vai ter mais dificuldade de administrar o seu time. O contador hoje, ele tem que ser mais empresário contábil. Sim. E não técnico contábil. Ele tem que ler mais livros de psicologia, de liderança, de gestão de pessoas, de motivação de times. E menos técnico. Ele tem que ser menos técnico. É verdade. Ele tem que ser mais um articulador de exército e menos um cara que sabe fazer um balanço. Entendeu? Agora, assim, isso antigamente era mais fácil você entregar um técnico do que entregar esse profissional que a gente precisa hoje. Então, como é que eu vou ter esse profissional com essas habilidades, né? Que são soft skills. Isso. Como é que eu tenho esse profissional e dentro de uma profissão em que as pessoas elas não almejam ser contador? Que se você fizer um censo, pegar 100 contadores e fazer uma pesquisa aí, perguntar como foi a origem dele, se ele estudou em escola pública ou particular, qual foi o nível de educação que ele teve, como foi a história de vida dele, você vai indicar que a profissão contábil ela vem de uma origem de família humilde, né? Até comentei ontem na minha palestra que não é uma profissão berço de ouro, é uma profissão de oportunidades. No dia que isso aqui virar uma profissão de status, ninguém mais vai querer fazer outras formações. Mas eu pego um profissional que, problema financeiro, que veio de uma família humilde, que eu não tenho uma formação adequada, que eu vou para uma escola pública, não por ser pública, mas por ser de péssima qualidade, né? Pode ser uma privada de qualidade também. Sim. E eu vou para uma faculdade que eu não sei o básico, como é que eu me formo para ser esse profissional que o mercado quer? Porque há 10, 15, 20 anos atrás, eu saí da faculdade, mas tinha um espaço para ser o técnico. Hoje eu saio para o mercado, não tem. Você está certíssimo na sua preocupação e faz todo sentido. Eu tenho estudado muito esse assunto, tenho feito palestras no Brasil inteiro sobre esse aspecto de falta de preparação. Porque nós não fomos educados na escola e na faculdade para a sociedade que nós vivemos. Exato. Não fomos. A escola e a faculdade existem para nos preparar para uma sociedade. Só que a sociedade avançou. Ricardo, eu sou da época que eu fiz curso de datilografia. Pô. Então, eu fui estudando um monte de coisas que não serve para nada hoje. Isso é um problema sério. Então, por isso que é muito importante que as instituições contábeis, CRCs, SESCONs, a SESCAP, essas instituições sejam uma fomentadora de novos profissionais, dando um skill necessário para a sociedade que está diferente do passado. A faculdade não prepara. Então, o contador que se formou ano passado, ele não sabe vender, ele não sabe liderar, ele não sabe ter empatia, ele não sabe falar em público, ele não sabe ter as competências que o mercado exige. Desculpa. Por isso que é muito importante congresso como esse, para gerar esse desconforto e fazer o contador entender que ele tem que ter outras competências. Cara. Eu leciono, comecei a ser professor numa graduação desde 2011. Em 2021, eu pedi demissão de uma instituição. Foi a última que eu lecionei a nível de graduação. Por esse motivo. Porque os alunos ingressantes na faculdade, eles não tinham condições de ser aprovado. A faculdade estava se adequando ao que o aluno poderia absorver de conteúdo. Então, algumas vezes, por exemplo, eu era chamado pelo coordenador. Ricardo, o pessoal está falando, está pegando muito, está apertando muito. Perguntar, você quer que eu faça o quê? Quer que eu aprove, então? Então, assim, isso me deixou muito triste.
Porque, Ladimir, é o seguinte... Triste e frustrado, frustrado né? Porque é o para um seguinte, professor, isso é Exato. frustrante, cara. Porque assim, eu tive uma história de vida muito difícil. Eu fui servente de obras. Eu catei sucata para ir para a escola. Eu vendi frutas na rua, com carrinho de mão, aquela coisa bem precária. E quando eu fiz a formação contábil, aquilo me deu a possibilidade de ser quem eu sou hoje. Nossa. Então eu comecei a ser uma pessoa vista, respeitada. Tudo que eu tenho, minha família veio da contabilidade, minha esposa é contadora, eu conheci no meio contábil. Então tudo que eu tenho gira em torno da contabilidade. Então, para mim, a contabilidade... Eu tenho orgulho, né? Você tem orgulho. Muito orgulho. É. Então, para Sei mim, como é. eu trato isso aqui. Tanto que o evento em Preconte, eu faço tipo assim, como eu falei ontem, não é para ganhar nada, eu estou devolvendo o que a contabilidade me deu. É. Só que quando eu vejo pessoas entrando no mercado e a faculdade admite, não... Eu entendo que o teu lado comercial também, a faculdade também, coitada, tem que sobreviver. Para você ter noção, hoje você faz um curso de contábeis todo com uma mensalidade de medicina. É. Difícil. Isso é grave. Grave, porque a faculdade não se sustenta. Não sustenta, É. Mas aí o que você faz? Faculdade custando R$80, R$100 por mês? Como é que remunera bem um professor? É. Como é que esse professor tem vontade de se capacitar, melhorar É um para estudar ciclo bem? negativo que é um problema. Exato. E quem é afetado com isso? A sociedade. Volta para a sociedade. A sociedade. Então, Vladimir, a questão eu acho assim, quanto melhor a gente preparar esse profissional, eu não sei quem é que vai forçar as instituições a melhorarem. Né? Hoje a gente não tem assim, algo que obrigue ou exija uma certa qualificação ou proíbe alguns cursos de contabilidade. Eu também não gosto disso, essa coisa de proibição, eu não gosto. A OAB conseguiu, a OAB é mais rigorosa. Mais né? rigorosa. Então tem muitos alunos que compram graduação, não conseguem Não o consegue. certificado a inscrição na ordem, porque não passa na prova da ordem, Aham, porque é muito rigorosa. porque é rigorosa. É, Então consegue fazer um filtro. é. Né? Na profissão contábil tem alguns jeitinhos de entrar na profissão aí. Então é isso. Então eu vejo o contador que ele tiver essas habilidades, ele vai se diferenciar no mercado, né? De ser analítico, entender de negócio. Eu falo sempre o seguinte, quando até me apresento, eu sou o contador do empresário, eu não sou o contador do fisco. Uhum. Né? É essa forma que eu me apresento nos lugares que eu vou para empresário. Então, É isso mesmo. é isso porque você tinha no Brasil um entendimento que tudo não pode fazer isso porque a Receita não vai entender assim. Não pode fazer isso porque a Receita dava os conceitos. Dava conceito do que era despesa, do que era custo, do que pode. Cara, eu escutava no passado muitos empresários falarem que o contador era um mal necessário. Ele tinha que ter Tem que ter. para atender ao governo. Então, na verdade, o contador era visto no passado como aquele cara que eu pagava, mas ele trabalhava para o governo. Exatamente. Só que isso está uma inversão de valores, né? Porque Exato. isso não é o que a sociedade quer. Exato. O contador tem um peso importante. Agora, uma notícia boa, que eu vi uma transformação ao longo dos anos. Quando eu vendia os sistemas, eu estava muito envolvido na parte comercial, há muitos anos atrás, na mesa de decisões das fábricas, nos atacadistas, comprando um software da Alterdata, não tinha um contador sentado na mesa. Hoje, na maioria das vezes tem. Na maioria das vezes que nós estamos demonstrando os produtos, finanças, estoques, coisas assim, tem um contador sentado. Que bacana. E esse contador está opinando. Uhum. Eu acho que sim, eu acredito nisso, isso é muito bom, isso aí é ruim e tal. Então, isso é muito legal, porque a gente vê um reposicionamento. Sim, bacana. E aí entra uma lição importante. Será que todos os contadores que tem no mercado têm a capacidade, eles estão prontos, eles se prepararam para ter opinião? Eles já estudaram suficiente para entender de negócio e falar isso não vai ser bom para as exportações, ou isso vai ser bom nessa substituição tributária. Exato. A maioria não está preparada. A maioria não está preparada. Então, tem vamos dizer assim, é um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. Sim. É um problema para os mais preguiçosos, que não gostam de estudar, mas é uma oportunidade violenta para aqueles que querem se destacar. Por isso que eu acho que empresas como a Alterdata, junto com as instituições, os CRC, os SESCOM, os SESCAP, podem ajudar muito. Pode sim. Porque a gente não tem que ensinar para o contador o débito e crédito que ele sabe, mas é ensinar ele a ser empresário, ensinar ele a liderar a gente, vender produtos, fazer coisas que ele pense fora da caixa, fora daquele habitual que a faculdade deu.
Verdade. Aí quando eu pego a Alterdata hoje com que dentro do ecossistema traz várias soluções para o contador, esse contador ganha um poder imenso, né? Imenso. Porque você tem ali ferramentas, gestão de tarefa, né, buscador de notas. Liberamos agora nos últimos dias um painel que o contador ativa o software do cliente dele de dentro do escritório contábil. Ou seja, da sua empresa, você abre nossa aplicação e fala assim, ó, essa empresa minha que é um restaurante, eu vou ativar o sistema da Alterdata lá. Você ativa daqui, o cliente instalou lá, as informações já passam a integrar tudo com os seus produtos. A gente está entendendo que nós queremos, você usou uma palavra muito boa que a gente fala muito na empresa, nós queremos empoderar o contador, dar mais poder para ele, para que ele consiga prestar um serviço melhor para o cliente dele. E para ele prestar esse serviço, ele precisa de tecnologia e fluidez. Sim. A fluidez da informação, fazer com que a informação venha e você seja muito mais analítico, né? Então, eu acho que é um bom momento da transformação. Mas nem todos os contadores estão prontos para isso. Por isso que nós temos que fazer muitos eventos como esse para mexer com a mente deles, né? Tá. E você que palestra muito, que anda muito nesse Brasil, você conversa com muitos contadores. Muito. Tá. Eles desabafam, contam muita coisa para vocês. Essa preocupação que você está tendo não é uma característica nem sua pessoal, nem só de Salvador. Na verdade, o Brasil inteiro tem uma sensação de que o reposicionamento do profissional contábil está acontecendo e não tem mais volta. Eu vi muitas tecnologias aparecerem e serem muito vapor. E ela aparece, ano que vem ela some. Mas a inteligência artificial já está nítido que isso não vai acontecer. Ou então algumas tecnologias não apareceram, né? Não. Prometeram. Promete, não, mas vai fazer tanta coisa depois não. Exatamente. Mas a inteligência artificial, ela está dominando praticamente todas as profissões. E todas as profissões que são muito analíticas, ela vai tomar uma frente violenta. A área médica está sendo afetada gigantescamente. Eu tenho uma prima que é radiologista e ela estava falando comigo, falou, Admir, minha profissão vai acabar. Vai acabar. E não vai existir médico radiologista mais no futuro, porque as máquinas estão analisando os exames, as imagens, com uma precisão muito maior do que a gente. Então, são coisas desse tipo. Então, algumas coisas que o contador faz, a Alterdata está colocando processos que ele vai deixar de fazer. Então, o contador vai diminuir as coisas de tempo, né? Vai diminuir o tempo dele nas tarefas para aumentar o tempo em análise e gestão de negócio. Então, o que é a sugestão grande que é tão importante no evento desse? Qual a principal mensagem? O contador tem que estar preocupado o que skill, que competências ele tem que ter para fazer a segunda parte aqui que vai ser ampliada. Eu tenho que entender mais de negócio? Ótimo. O que é isso exatamente na prática? Eu tenho que ler o quê? Eu tenho que saber mais de finanças, eu tenho que entender de fusões e aquisições, eu tenho que entender como é que são as transações internacionais de compra. Muita coisa. É muita coisa, por isso eu estou falando. Então, tem muita oportunidade. As oportunidades são enormes, cara. Mas a gente tem que se mexer, cara. Eu vejo alguns contadores, clientes nossos, o cara não lê um livro. Cara. Não lê um livro. Ele não lê um livro por ano. Aí como é que você vai se adaptar a uma coisa se você não se instrui? Verdade. Então, e o Brasil, nós temos um problema de leitura. Verdade. Eu não sei se você sabe, Ricardo, mas a Itália vende mais livros que o Brasil, cara. A Itália é um país pequenininho, tamanho do estado do Rio, cara. Vende mais livros que o Brasil. Então, a gente não tem hábito de leitura. O brasileiro não foi acostumado desde criança. Numa hora dessa de evolução pesada, isso faz muita diferença. Nós vamos ficar com uma desvantagem competitiva. Por isso que eu acho importante estimular os contadores a ter hábitos de se aprimorar continuamente. Por isso que um evento desse tem um peso importantíssimo. Você está de parabéns por organizar, porque ele está na linha do que está sendo feito nos principais países do mundo, que é gerar conteúdo significativo para a classe que tanto precisa aí, que a sociedade tanto precisa de bons profissionais. Né? Bacana, obrigado. 2025 está perto, como é que a Alterdata vai se posicionar? Claro que sem contar os segredos de estratégia a gente não conta, né? Mas se puder dar algum detalhe de movimentos bacanas, você está achando também que está vindo no mercado? Como é que você está vendo? O que pode mudar o mercado também? A gente está vendo que 2025 tende a ser um ano histórico, né? Porque, e como aconteceu em outras
anos no passado, quando a internet surgiu, por exemplo, foi um ano histórico. Sim. E aqui vai acontecer uma disrupção outra vez. Então, 2025 vai ser um ano que as empresas em geral vão se mexer de uma forma mais abrupta do que aconteceu no passado. E nós estamos esperando ser um grande fornecedor de tecnologia para essas empresas. Hoje nós temos 2.000 pessoas na empresa. Para você ter uma ideia, a meta interna é dobrar o tamanho da companhia. A meta é dobrar, porque nós estamos trabalhando para isso. Então, ao longo de 35 anos, nós nunca deixamos de crescer. Nunca o faturamento da Alterdata foi inferior ao ano de trás. Sempre crescendo. E agora a gente acha que vai entrar num ciclo de aceleração. Porque os contadores estão percebendo que poucas empresas de software vão ficar no mercado. Poucas. Então, as empresas de software contábil que são menores e regionais não vão conseguir sobreviver. Porque eles precisam de investimentos em alta tecnologia e o volume de clientes que eles têm não é suficiente. Então, vão ficar no Brasil 2 ou 3 de porte. Certamente nós vamos ser uma delas. Então, isso vai gerar uma energia dentro da organização. Uma grande preocupação nossa para o ano que vem é preparar o nosso time. Então, nós estamos fazendo muitos treinamentos robustos dos nossos líderes, dos gestores da empresa, para que eles suportem e entendam esse ciclo de crescimento que está vindo pela frente. Nós queremos ser vistos pelo mercado não só como fornecedores de software, mas como fornecedores de soluções que muitas das vezes passam por treinamento, capacitação, reciclagem e coisas desse tipo. Então, ano que vem é um ano que a inteligência artificial está sendo colocada em todos os nossos temas. Nós lançamos agora, há 15 dias atrás, a plataforma básica. Então, o departamento pessoal, a escrita fiscal já está usando, mas nós vamos colocar em vários módulos de várias aplicações, falando com os teus clientes, o teu cliente conversar com você através das nossas plataformas com inteligência artificial conectada a todos os sistemas. Então vai ser possível, dentro de pouco tempo que eu falo é 15 dias, 20 dias. Tá agora. O teu cliente entrar num ambiente e falar assim, Ricardo, eu preciso de um balancete. Conversando, e a máquina conversa com ele, vai no retaguarda, pega o balancete do sistema, manda para ele, a tua equipe nem viu. Ou ele fala assim, estou com uma dúvida se meu contrato social eu posso não sei o quê. Ela vai lá, lê a informação do contrato e devolve a resposta para ele. O teu contrato social é isso, assim, assim. O departamento pessoal nosso, integrado com dissídios coletivos. Na hora que você for fazer, por exemplo, uma rescisão, ele está consultando os dissídios do Brasil inteiro e você pode fazer pergunta para a máquina. Olha, eu estou fazendo essa rescisão, não sei se a hora extra é isso ou aquilo. Ele vai falar, nesse dissídio tal é assim, assim, assim. Caramba. Então, é desse nível. Então, as coisas estão indo num nível de eficiência absurda. E o ano que vem vai ser um ano de grandes transformações, realmente. Nós estamos bastante empolgados que vai ser um ano de a gente poder gerar realmente coisas muito agregadoras para os nossos clientes. Dentro dessas evoluções e mudança de mercado, diferente de outras épocas ou iguais, existe aquele player que está se diferenciando mais, ou um mercado lá do exterior que puxa o daqui, ou o mercado daqui ele está à frente em alguma coisa nesse nível de tecnologia da área de contabilidade? Tipo, nossas empresas lá fora, como é que o mercado exterior enxerga a gente aqui no Brasil? Excelente colocação, porque agora, um mês atrás, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos e aí lá eu tive a oportunidade de conhecer o maior escritório de contabilidade da Flórida. O maior escritório de contabilidade da Flórida é de uma brasileira. E ela teve a oportunidade de apresentar como é que o escritório contábil trabalha, que ferramentas ela usa, como é que ela processa as coisas. Ficamos lá umas 2 horas mais ou menos, 3 horas mais ou menos. Final do resultado, os produtos da Alterdata são melhores do que elas usam lá. Porque a gente tem aqui no Brasil um nível de automação melhor que lá. O governo nosso é mais preocupado com integrações do que lá. Então hoje a Alterdata se conecta a uma série de informações do governo e dá informações do ECAC, guias, recálculo de guias, manda o E-Social integrado com o governo, ele processa, calcula os tributos. Isso tudo lá não existe. Então, o contador daqui, ele está acostumado com um nível de automação muito elevado. Qual é a diferença? O contador de lá me parece mais preparado tecnicamente. Tecnicamente. Me parece.
E o daqui não. Então, nós temos que inverter esse jogo. Se a gente tem muita tecnologia aqui, as instituições têm que capacitar melhor os contadores, que na hora que a gente tiver um exército de contadores aqui de top de linha, de alta performance, a gente pode prestar serviço para o mundo inteiro. Porque a gente vai ter gente aqui boa. Agora, a grande maioria dos contadores no Brasil, a grande maioria que eu falo é mais de 90%, Sim. não fala nem inglês. Então, como é que a gente vai oferecer um serviço lá para fora? Verdade. Então, temos algumas barreiras. E essas barreiras são muito culturais. Elas não são tecnológicas. Em matéria de tecnologia, nós estamos bem aqui no Brasil. Interessante. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao finalzinho desse papo. Um papo leve, não teve nada assim... a gente deixou correr, tá? Acho que discorremos bem aí sobre um pouco do futuro. Eu fiquei impressionado com a questão de 2025. Eu fiquei aqui reflexivo. Será que como é que eu vou me posicionar também? Porque algum passo aí à frente vai me colocar numa posição, né, melhor do que alguns concorrentes. Né? Então, vou procurar também me atualizar mais. Eu já uso um pouco de inteligência, mas pelo que eu assisti de palestras hoje, pelo que o senhor me trouxe agora, preciso me especializar mais ainda. É isso. Tá? E olha que eu sou antenado, imagina que... Então vamos lá. Pode fazer as suas considerações finais, sua mensagem para os contadores, né? Eu acho que esse momento aqui para o contador que está nos ouvindo, esse momento é um momento assim, extremamente importante da classe, e eu acho que é importante você perceber que você pode estar dentro de um problema ou de uma oportunidade. Depende de como você se posicionar. Você ter softwares de alta qualidade na sua organização é uma parte do processo, mas a mágica não está aí. A mágica está na sua capacidade de comandar pessoas, de entender de negócio, de você ter uma estrutura de vendas, uma estrutura comercial para vender os seus produtos, saber se comunicar, falar em público. Então, você tem uma série de habilidades que, para um técnico, é um pouco mais complexo, mas você tem que sair da caixa. Tem que sair do armário que você está e se soltar para ganhar habilidades distintas. O mercado é sedento por bons profissionais da área contábil. Só precisa a gente fazer alguma coisa a respeito. Show de bola. É isso aí, pessoal. Chegamos ao finalzinho desse episódio e até breve. Abraço. Obrigado, Vladimir.